Seja bem-vindo a mais um Eu Conto, Você Conta. Eu sou o Marco Saraiva e 2025 tá bom demais pra quem gosta de terror, minha gente. Tem muito filme merda, como sempre tem, mas Pecadores, Faça Ela Voltar e agora A Hora do Mal. Pessimamente traduzido esse título, mas a gente vai conversar sobre isso já já. Mas A Hora do Mal, desses três filmes que eu falei, talvez seja o que eu mais curti. Muito filme bom de terror ainda para vir esse ano, mas A Hora do Mal tá lá em cima. Um filme que me divertiu muito, um filme muito inusitado, porque ele é um filme de terror, mas também tem comédia. A Hora do Mal foi lançado em agosto, mês passado, na verdade eu assisti semana passada esse filme. E ele é dirigido por Zach Cregger, mesmo diretor de Noites Brutais. Para quem assistiu Noites Brutais, você vai entender que pode se esperar tudo desse filme se você ainda não assistiu A Hora do Mal. E assistiu Noites Brutais, você sabe do que eu tô falando, não tem o que saber, não sabe o que esperar, o que você vai ver na próxima esquina, no próximo minuto. Um twist atrás de twist, plot twist. É muitíssimo interessante A Hora do Mal, é um respiro para esse gênero de filmes de terror. Não é aquele filme padrão que virou uma espécie de formulazinha, né? Início do filme, aí 1 hora só de cena assustadora que não serve para nada, final do filme, né? Na Hora do Mal ele tem uma história para ser contada, e ele conta muito bem, de uma forma muito inusitada. Como eu falei, ele é terror, ele tem o horror, né? O body horror ali, você vê muitas cenas brutais, assim, muitas cenas assustadoras, mas ele não fica no jump scare, e ele tem uma pitadinha de humor ali. O cinema que eu tava, eu e meus amigos também, a gente morreu de rir em umas partes assim. É um filme bem equilibrado e muito bem feito, muito autoral. A premissa do filme é muito interessante, que é certo dia, numa cidade comum lá nos Estados Unidos, às 2h17 da madrugada, todas as crianças de uma determinada sala de uma escola saem de suas casas, saem correndo pela noite para nunca mais serem vistas. E o filme acompanha o drama das pessoas que ficaram, dos pais, dos professores, do diretor da escola, da cidade, tentando encontrar essas crianças, o que aconteceu com elas. E é uma premissa muito interessante porque ela conta muito pouco, mas ela entrega muito durante o filme. E sem querer dar mais spoilers, eu acho que... Eu gosto disso, eu geralmente não assisto trailers. E eu acho que essa premissa, pra mim, é o suficiente. O que aconteceu com essas crianças? Porque o filme ele já deixa claro que, sim, elas saíram correndo por vontade própria, porque o filme já começa contando essa historinha. No dia tal, às 2h17 da madrugada, todas as crianças da sala X, da escola tal, da série tal, saíram de suas casas e correram para nunca mais serem encontradas. E essa história que eu estou te contando agora, o filme ele é narrado por uma criança. Essa história que eu estou te contando agora é o que aconteceu depois. E você começa... caramba, o que aconteceu? O que vai explicar? Como é que você vai me explicar isso? Como é que você vai me vender essa ideia? E assim, pra mim funciona muito bem. É um filme que eu indico a todos que assistam. É uma experiência muito única. Uma experiência que é muito bom ir sem nenhum spoiler, porque acho que o spoiler meio que estraga esse filme. Então, se você não quiser spoiler, pode parar por aqui, porque a gente vai entrar agora na parte de spoilers, porque eu vou fazer uma breve análise desse filme. Só porque eu queria falar um pouco sobre ele, porque eu gostei muito dele e tem umas coisas que eu queria comentar. Começando aqui com a parte de spoilers do filme, eu acho que só para falar um pouco sobre o enredo, acho que o enredo é muito autoexplicativo, acho que não é muito complicado, mas só pra gente ficar assim, na mesma página e do que eu entendi da história, o enredo do filme contado assim, de forma crua é que existe uma pessoa chamada Gladys, que ela não ficou claro no filme se ela é um ser humano ou se é uma criatura bizarra. Ao que tudo indica, ela é uma bruxa, ela é um ser humano que estende a sua vida, né, prolonga a sua existência, sugando a força vital das pessoas ao redor dela. E em certo momento da vida dela ela estava decrépita e quase morrendo, muitíssimo velha, e ela acaba, o que dá a entender no filme, pelo que eu pesquei, foi uma decisão
difícil para ela, porque ela demorou muito tempo para tomar a decisão de, já que ela não estava encontrando vítimas, talvez, ela ficou perto da morte até que ela toma a decisão, tem que tomar a decisão de usar a vida da própria sobrinha, da própria família, do próprio sangue. E parece que ela toma essa decisão muito tarde na vida, parece que ela está quase morrendo, mas ela toma essa decisão. E ela convence a sobrinha dela, essa família Lilly, todos eles são Lilly, Gladys Lilly, o senhor e a senhora Lilly, e o Alex Lilly, que é o filho desse casal, que é uma peça fundamental na trama. Esse casal traz a Gladys para dentro de casa, achando que está cuidando ali de uma senhora que está nos últimos dias de vida dela. E ela, parecendo ali, como você vê, parece que ela conjura certas magias e faz certos rituais. E ela usa a vida desse casal para estender a própria existência. Esse conceito dessa bruxa, né, e dela usar a vida das pessoas é muito interessante porque ela sai um pouco do clichê, é muito macabro, é muito dark, né? Porque ela não só suga a vida das pessoas, ela não mata as pessoas, parece que ela pega a alma delas e o que fica para trás é uma casca vazia da pessoa que ela usa como um servo, como um autômato, né? Ela comanda as pessoas através daquele graveto que ela tem com os pedaços, os fios de cabelo das pessoas. E é isso que ela faz com a família Lilly. Só que com o tempo ela nota que não foi suficiente tirar a vida da sobrinha e do marido da sobrinha. E ela dá a ideia de então pegar crianças. E aí o Alex, que se vê obrigado a... Eu tô aqui resumindo a história, né? Mas só porque depois a gente vai entrar nos detalhes. Mas o Alex, que se vê obrigado a apoiar essa bruxa e os planos dela, porque senão ele perderia os pais. Ele não sabe, nesse momento, que já perdeu os pais. Ele oferece para dar a ela um pertence de cada um dos amiguinhos dele da sala de aula. Então ele pega lá as plaquinhas com o nome de cada amigo dele, entrega para ela, e aí ela faz esse ritual de madrugada, às 2h17 ela termina o ritual, todas as crianças vêm até a casa dela e ela suga a alma de todas elas e se torna jovial na medida do possível, né? Porque ela é apresentada de uma forma muito caricata, uma velha muito excêntrica, né? E aí que entra a minha primeira crítica, na verdade, porque a hora 2h17 da madrugada, apesar de ser uma hora peculiar, parecer ser aleatória, na verdade ela é aleatória. Ela estava fazendo o ritual e ela terminou o ritual às 2h17 e aí foi quando tudo aconteceu. Mas sei lá, a equipe que resolveu traduzir o filme, o nome do filme é Armas, em inglês Weapons, eles resolvem traduzir como a hora do mal, como se o horário fosse importante, mas o horário não tem nada a ver, a trama não é sobre aquele horário. O filme se chama Armas primariamente porque essas cascas que ficam para trás, ela usa como armas, né? Ela os comanda, ela usa como guardas, como armas mesmo, como armas vivas, né? Tanto as crianças como os adultos. E a partir desse momento é quando o filme começa, e esse filme faz isso muito bem, você começa no meio, você é lançado no meio da trama. Fala-se um mistério, né? As crianças desapareceram às 2h17 da manhã de um dia que parece trivial, e você é lançado no meio disso e tem que tentar entender por quê. E, né, a gente vai acompanhando a trama a partir de então. E a partir daí, o filme, ele te fala o drama de alguns personagens na cidade após o desaparecimento dessas crianças. O filme, o horror do filme, ele serve como um pano de fundo para a trama. Mas o filme mesmo é sobre esses personagens. O filme é sobre a Justine, que é a professora. O filme é sobre o Archer, que é um dos pais da criança, que resolve tentar encontrá-la de qualquer jeito, ele para de trabalhar. O filme é sobre o policial, que está tendo dificuldades na vida, que trabalha para o próprio sogro, que trai a esposa. O filme é sobre o viciado de drogas. O filme é sobre o Alex, que é a criança que se vê presa dentro de casa, tendo que ajudar uma bruxa a manter os pais dele vivos. Tanto que o filme passa muito tempo sem terror. Ele tenta manter o aspecto de terror através de certos momentos. Por exemplo, o sonho do Archer, né, que é uma sequência bizarra que você assiste,
onde ele sai do próprio corpo e anda pela cidade em busca do filho dele. Boa parte do filme ali, o primeiro ato do filme, é explorando essas interações entre os personagens. É explorando o drama da professora, que subitamente todos os alunos dela sumiram e as pessoas obviamente acham que ela está escondendo alguma coisa. O problema dela com as bebidas, o problema dela com o fato de ela dormir com um homem casado. Explora o drama de um policial que não sabe agir como policial, parece que não tem um treinamento adequado, que recorre à violência, que não hesita em mentir para manter a própria carreira. O drama de essa é a parte cômica, na verdade, pelo menos tem muito de cômico nessa parte. Mas também tem muito drama do drogado, viciado em drogas, que está largado na rua e tenta de qualquer jeito roubar, vender alguma coisa que ele rouba para comprar mais drogas, para consumir mais drogas. Ele acaba se envolvendo nessa trama de uma forma interessante. O filme é sobre esses personagens. Obviamente, um dos personagens é a Gladys, que é a bruxa, e ela tem um papel a ser cumprido, mas o filme não é sobre ela. O filme é sobre como as pessoas reagem a ela. Inclusive o Alex, que para mim é o grande herói da história. E o filme é legal porque ele navega entre os pontos de vista de cada um desses personagens e você vê alguns momentos de pontos de vista diferentes. Mas ele faz isso muito bem, você não revê segundo a segundo cada cena, porque seria entediante. Você revê o que é importante para ver. E ele foca no que você tem que saber sobre aqueles personagens. E aí depois ele vai somando tudo aquilo em uma única trama, muito bem feita, muito interessante, até virar realmente uma trama paranormal, especialmente quando a Gladys é revelada, como aquela senhora muito louca, muito excêntrica. É muito interessante isso também, a forma como a vilã da história, que é uma vilã macabra, uma vilã de uma crueldade imensa, mas ela é exibida de uma forma muito caricata, de uma forma quase cômica. Só que é isso que eu acho interessante nesse tipo de horror. O horror que não tenta, especialmente quando você está usando uma mídia visual e audiovisual, na verdade, é muito fácil você tentar misturar o terror com o susto e simplesmente fazer cenas de susto, que é o jump scare. Para mim, um terror muito mais interessante é quando ele brinca com o cotidiano e ele troca um detalhe, alguma coisa que quando você olha você fala, não tá certo isso, parece normal, mas não é normal. Ou então, existe uma coisa exagerada aqui. E a Gladys é justamente isso. Quando ela surge, tudo bem, parece que é uma senhora, mas você sabe que tem alguma coisa de diferente. Você como pessoa que está assistindo o filme, você sabe que tem algo aí. E quando você se coloca na posição dos personagens do filme, você também sabe que eles estão achando estranho, mas eles não sabem o que é. Eles não têm a visão toda. Você até tem uma visão mais afastada, como pessoa que está assistindo, então você fica ainda mais angustiado por saber que aqueles personagens que você torce por eles, que você quer o bem deles, estão lidando com aquela pessoa que está ligeiramente, ou não tão ligeiramente assim, no caso da Gladys, fora do padrão. Mas existem outras cenas uma cena que eu gostei muito, que trabalha isso muito bem, é a cena quando a Justine dorme dentro do carro e a câmera mostra a porta se abrindo da casa e a mulher vindo correndo de uma forma muito estranha, segurando uma tesoura na mão, e a música muito sutil, mas muito assustadora, acompanhando essa caminhada enlouquecida da mulher até o carro. Depois ela sai da câmera e você só ouve ela abrindo a porta do carro. Cara, isso pra mim é muito mais assustador do que um jumpscare, cara. Porque a cena toda é uma situação normal, onde o anormal aparece e você vê como se fosse um ponto preto num quadro branco. Tá em destaque ali. E ele, esse elemento fora do padrão, ele caminha pela normalidade, destruindo toda a normalidade da situação, entra e vai embora, né? Isso acontece muito nesse filme. É a cena do Alex sentado à mesa para jantar com os dois pais em silêncio, que são zumbis, e a tia na frente dele. Se você tira uma foto dessa cena, em teoria é uma cena típica de família, é um jantar. Mas se você olha por bastante tempo, você vê que tem alguma coisa diferente, os pais não estão falando, os pais têm ferimentos no rosto, o que está acontecendo?
Esse é o tipo de terror que eu gosto muito e é muito bem feito nesse filme. Essa aqui é uma edição que eu estou gravando após eu ter gravado o vídeo. Essa parte do vídeo onde eu falo um pouco sobre os temas que eu vi nesse filme, boa parte dela ficou com áudio muito ruim e eu só fui ver depois da gravação, quando eu estava editando. Então eu estou regravando essa parte aqui só com o meu áudio. O que eu queria falar sobre os temas de A Hora do Mal, na verdade eu queria falar um pouco sobre o desenvolvimento dos personagens, porque apesar do filme ter muitos personagens, né? Ter ali 2 personagens centrais, um personagem que também é um protagonista, que é o Alex, e mais outros personagens como o policial e o drogado. Todos eles não têm um desenvolvimento, uma evolução nas fábulas dos seus personagens, né? Eles iniciam em um ponto e eles mantêm uma certa constância. Tirando o Alex, se você para pra pensar no Archer, por exemplo, ele, como pai, ele é um pai dedicado, um pai preocupado, que tenta salvar o seu filho, e ele usa da sua inteligência, da sua experiência, para tentar encontrar o filho, e ele faz tudo o que for necessário para encontrar o filho dele. A Justine, ela começa o filme com seus problemas de bebida, com um problema de infidelidade, com uma certa posição quase rebelde, num bom sentido, né? E ela segue nessa mesma linha, ela não corrige os seus defeitos, ela não evolui de nenhuma forma, ela segue essa linha até o final, onde, né, o fechamento ali da história dela é ela matando o policial que ela amava de alguma forma, né? Então existe um fechamento na história dela, mas não uma evolução. O drogado continua sendo drogado até o final, o policial continua sendo um policial corrupto, não necessariamente corrupto, né? Mas um policial violento e não muito flor que se cheire, eu diria, até o final. O Alex é o único personagem que tem um arco narrativo, uma certa evolução. E é até muito significativo, a meu ver, porque ele inicia um filme em um ponto comum, em um ponto até de normalidade, né, com uma família simples. Ele é um pouco isolado na escola, não é muito bem aceito por muitas pessoas, mas ele tem a vida dele lá. E aí a vida dele toma um rumo completamente diferente e muito repentino no dia que a tia dele, quando a Gladys chega e assume o controle dos pais dele, e tudo muda. E essa mudança repentina que a Gladys traz na vida dele, ela pode ser um paralelo, uma metáfora para tanta coisa na vida de uma criança ou de um adolescente, essa mudança onde todo ser humano passa e não há ninguém que possa ajudá-lo a não ser ele mesmo. A única fortaleza que o Alex tinha, que eram os seus pais, são tirados dele. E esse problema agora na vida dele, representado por essa tia, por essa bruxa, ele tem que resolver sozinho. E isso pode ser interpretado como a puberdade, pode ser interpretado como os problemas da adolescência, um relacionamento, a descoberta de diversas coisas do seu corpo, da sua sexualidade, a confusão que está na sua cabeça, a profissão que você vai seguir, você pensar no seu futuro, coisas que, apesar de os seus pais estarem lá e te darem um apoio, você, a pessoa, é o adolescente que deve tomar essa decisão que parece muito maior do que ele, e é realmente. A pessoa está no início da vida dela e tem que tomar decisões importantíssimas e tem que, às vezes, lidar com problemas importantíssimos que quase todos têm que lidar, onde, apesar de você ter o apoio, apesar da presença dos pais ali na vida de Alex, ele se vê tendo que lidar com esse problema sem a ajuda dele, sem alguém para segurá-lo na mão. E o legal é que a evolução de Alex na história, apesar da história se passar por apenas alguns dias, e ele nunca deixar de ser criança na história, a evolução dele é quase como que a evolução das fases da vida de alguém. No final, para ele lidar com o problema que é a tia dele, que é a bruxa, ele tem que desafiar os próprios pais que estão protegendo aquela bruxa. Ele tem que superar os pais. É um momento da vida onde a pessoa olha os pais e fala assim: eu vou discordar de você, eu vou seguir o caminho que eu devo seguir para resolver esse problema aqui. E o filme, ele representa isso com o Alex realmente desafiando, quebrando aquela barreira, colocando o pé ali, e os pais, eles atacam ele
dá uma volta nos pais e aí ataca o problema sozinho, sem a ajuda dos pais, que estavam, na verdade, impedindo que ele resolvesse aquele problema. Acho que muita gente, se não quase todos, tem um momento desse na vida, aquele momento de iluminação, aquela hora onde os seus pais eles descem de um pedestal, você chega ao nível deles, como você os vê como seres humanos e não como seres inalcançáveis, né? E você começa a entender que muitas vezes os seus problemas podem ser resolvidos da sua forma, que nem sempre a forma que os seus pais, os seus cuidadores tinham para a resolução dos problemas eram as melhores. E até no meio do filme, onde o Alex ele se vê cuidando dos pais, dando uma comida na boca deles, limpando a boca deles, passando uma toalha na pele, né, para dar um banho. Então, assim, é como se durante aquele pouquíssimo tempo o Alex se tornasse um adulto e aprendesse o que é se tornar um adulto. Ele passa por todas essas fases e no final ele se reencontra com os pais como se entendesse ali o sofrimento que eles passaram, ele também tendo sofrido. Há esse reencontro, mas eternamente ele ainda é um filho e para os pais ele ainda é uma criança. Então essa jornada do Alex para mim no filme é a mais significativa, apesar de todos os personagens estarem ali com um papel e o Alex na verdade nem ter muito tempo de tela. Para mim o herói e o personagem principal, aquele que tem uma evolução, aquele que traz a mudança, e é realmente ele que traz, é ele que salva todo mundo no final, é o Alex. Eu acho que o último comentário que eu queria fazer sobre esse filme é o subtema dele, porque o filme, não tão sutilmente, ele faz uma referência a algo que tem se tornado muito comum nos Estados Unidos, que é a violência na escola. São os tiroteios em escolas. A própria situação, ela é uma metáfora para esse tipo de coisa. Toda uma turma de uma escola desaparece, então tem esse drama de crianças desaparecerem da escola, e os pais tentando entender o que aconteceu. Ninguém viu isso acontecer? Como é que ninguém notou? São as perguntas que se fazem numa situação como essa. E, assim, não tão discreto assim, mas o nome do filme é Armas. E existe uma cena que eu acho que foi feita exatamente para chamar a atenção a essa metáfora, que é quando o Archer, o personagem do Josh Brolin, ele tá sonhando, ele olha para cima e ele vê um fuzil flutuando no ar com o horário de quando as crianças desapareceram. Então ele não é uma homenagem, eu diria, mas ele faz referência a esse tema que infelizmente tem se tornado cada vez mais comum. E obviamente o filme não é sobre isso, mas ele tem esse subtema que nem é tão sutil assim, mas que eu achei interessante a forma como ele trabalhou isso. Não é largado na tua cara, né? Olha só, isso aqui também é sobre a violência nas escolas. É de uma forma elegante, né, que ele mostra. No geral, esse filme ele é um respiro para quem gosta de filmes de terror. Acho que se você assistiu, você sabe, é uma experiência diferente assistir esse filme. O final do filme de terror, cara, é um filme, é uma cena cômica. É aquela mulher correndo e as crianças correndo atrás dela. Só que aí depois, eu tava rindo, o cinema tava rindo, né? Todo mundo rindo, com as crianças destruindo tudo, correndo atrás da mulher, até que ela cai no chão e ela é destroçada pelas crianças. Você, meu Deus, você assiste aquilo. E o filme nem tem um final feliz, né? Na verdade, porque apesar do reencontro, você nota que, acho que na narrativa final fala que essas crianças nunca voltaram ao normal, porque parece que as almas delas foram perdidas mesmo. E os pais também, eu assumo que os pais de Alex também nunca teriam voltado ao normal. Então é um filme que tem todos os aspectos do terror, de alguma forma ele consegue botar o humor no meio. É um filme que o terror, apesar de ser filme de terror, ele serve como background para uma história de relação entre os personagens. É muito interessante, muito único. É isso. O que você achou? Eu perdi alguma coisa? Eu devo ter perdido um monte de detalhe. Eu estou gravando esse vídeo mais para trazer discussão sobre esse filme. Quero saber o que você achou, se você curtiu ou não. Deixa aqui nos comentários. Um grande abraço. Até a próxima.